E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço. E hoje eu trouxe uma pessoa que é muito importante no mundo das licitações, que, ao meu ver, é um dos melhores segmentos do Brasil. Tu tem que trabalhar porque tu vai ganhar muito dinheiro lá. Albino Brito, tudo bem contigo? Tudo bem, Will? Tudo certo? Coisa boa. Vamos lá, Albino. Primeira coisa que eu quero te perguntar pra gente entrar nesse mundo das licitações já de primeira. Como é que tu decidiu virar pregoeiro? Foi uma escolha? Como é que foi isso aí? Bom, obrigado pelo convite, né, Will, para falar desse tema que eu tanto gosto. Bom, na verdade, eu não escolhi, acabou acontecendo, né? Eu cheguei na administração e isso acabou acontecendo de maneira meio que natural. E aí acabei me apaixonando pelo tema, depois me formei em pregoeiro e estou aí nessa estrada há quase 20 anos. 20 anos, minha idade quase aí. Tenho 25. Claro. Fazer 25. Ah, meu Deus. Mas e mudou muito as licitações daquela época para hoje? Mudaram bastante. Recentemente a gente teve uma alteração da lei, né? Sim. Mas eu diria que a principal mudança teve em 2002, quando a gente teve a possibilidade de conhecer o pregão, né? Que aí ele alterou as fases da licitação e também introduziu o formato eletrônico, né? As licitações antigamente só aconteciam de forma presencial e a partir de 2002 elas aconteceram eletronicamente. Então isso, de certa forma, mudou assim significativamente. E o pregão, ele, ao meu ver, tu me disse se eu tô errado ou se estou certo, tá? Ele é Perfeito. Um leilão ao contrário. Exatamente. Primeiro, só para a gente ter uma ideia, antigamente as licitações você ia presencialmente e aí você tinha duas fases distintas, que a primeira era a habilitação. Se você tivesse todos os documentos exigidos no edital, você era considerado habilitado. Então, primeiro você abriu o envelope das empresas ou dos participantes que participavam de uma licitação e consideravam elas habilitadas ou não. Findando essa fase, você tinha uma possibilidade de recurso. Digamos que eu, Albino, fui inabilitado, eu poderia recorrer desse julgamento. E aí, depois de tido esse julgamento dos recursos, é que a gente avançava para a fase de proposta comercial ou dos preços, né? E aí só participavam aquelas empresas que tinham sido consideradas habilitadas. E ao final disso, quem tinha o menor preço ou que estava com preço de acordo e apresentou, né, o que havia se pedido em termos de proposta, era considerado o vencedor. E aí você tinha também mais uma possibilidade de recurso e contra-recurso, então as licitações demoravam muito assim nesse período. E aí o pregão ele inovou, ele de certa forma tirou esse excesso de formalismo na administração pública, uma vez que primeiro você disputa o preço, e aí disputado o preço, aquele que apresentou a proposta, digamos assim, mais vantajosa, né, de acordo com o que a administração pública quer, aí sim vai se julgar os documentos dessa empresa que apresentou a melhor proposta. Então, você tem uma fase única, né, de proposta, e você só olha a documentação daquela empresa, digamos que arrematou no preço, né, fez aquele leilão, deu lance, né, teve aquela disputa, ela ficou com menor preço ou melhor preço, e aí você julga a documentação dela, e a partir daí você tem uma fase só de recurso. Então isso reduziu significativamente o tempo de disputa, né, de uma licitação, e também houve a possibilidade da economia. Você imagina antigamente, se uma empresa quisesse baixar o preço, mesmo que ela tivesse a melhor proposta, ela não poderia, porque a lei não permitia. Meu Deus. E com o advento do pregão, isso é possível. Quando termina a fase de lance, imagina que tem duas empresas disputando. Aí uma diz assim, não consigo baixar mais, e a outra diz, não, eu baixo ainda um pouquinho aqui, e ela fica ali como primeira colocada na fase de disputa. Aí o pregoeiro olha assim para ela, tá, mas esse teu preço aqui tu consegue reduzir mais um pouquinho, a administração pública, a gente tem o dever, né, de tentar negociar, encontrar o melhor preço. E aí ele fala, não, eu te dou ainda mais uns 10%, vamos lá. Tá, então e o teu aí trabalho, é possível. O teu trabalho seria conseguir o menor preço da empresa. Eu diria que conseguir a proposta mais vantajosa, que às vezes a gente confunde o menor preço como a proposta mais vantajosa, que às vezes não é. Tá, entendi. Entendeu?
E aí, o meu trabalho, que eu venho trabalhando durante vários anos, é fazer a seleção do que a administração quer contratar. Então, eu tenho colegas que trabalham lá na ponta, que atendem o cidadão ou são responsáveis pela parte de gestão de materiais, gestão de frotas, ou são engenheiros que vão construir alguma coisa, construir um posto de saúde, enfim, uma escola. E aí eles preparam, dizem, né, o que querem, de acordo com o orçamento que a administração tem, que ela tem disponível, escolhe a solução mais adequada do ponto de vista legal e econômico, e aí me dizem, né, estampam isso para mim através de um termo de referência. E aí a minha unidade faz o quê? Ela faz o edital dessa licitação, né, e claro que passa por analistas jurídicos, passa pela auditoria toda antes, inclusive, de sair a licitação. E aí depois o meu papel é julgar, é escolher, de acordo com o que eles me escreveram, de acordo com o que a análise jurídica disse, ó, faz dessa forma, eu vou lá, julgo essa licitação, estampo isso, né, é startado um edital ao público, é publicado, e as empresas que têm esse conhecimento do edital de licitação e que são do ramo pertinente àquele objeto e têm tudo que aquele edital está pedindo, elas podem participar da licitação. E a minha, digamos assim, a minha função principal é avaliar se elas estão de acordo com o que está ali descrito, né? Porque uma vez que o edital é publicado, a regra daquela disputa é o edital. Tudo que está nele ali eu não posso fugir. Eu trabalho nem mais, com nem licitação, menos. né? Eu trabalho com licitação. E eu sempre vendo para os meus clientes que o edital é a alma da licitação. É a alma. Uma vez me perguntaram assim, Albino, o que vale mais, o edital ou a licitação? Eu disse, depende. Porque se o edital ele obedece à lei de licitação, o que vale na hora da disputa é o edital. Agora, se o edital está contra a lei de licitação, aí a gente não pode afastar a lei porque ele está contradizendo, é um edital ilegal e possivelmente vai ter problema aí nessa contratação, pode ser que ela seja até anulada, né? Sim. Com essa lei 14.133, que foi implementada agora no dia 2º de janeiro, né? Mas já vem desde 2021, eu percebi uma coisa bem significativa, assim, né? As pessoas, elas querem participar de licitação, mas ainda assim existe aquele medo de que são cartas marcadas. Isso é verdade? Olha, a gente vem quebrando esse paradigma, digamos assim, que é um tanto que histórico, né? A lei de licitações, a nossa lei geral de licitações, ela surgiu, claro, ela veio com o advento da Constituição de 1988, para você ter uma ideia. Então, para trás, como é que isso se dava? Culturalmente, acabava acontecendo de que os gestores... Imagina que o Brasil, na época do reinado, então, o rei dizia de quem ele iria adquirir, né? E aí, a gente veio com essa cultura paternalista, né, de que aquela pessoa próxima a mim é quem se beneficiava quando eu fosse adquirir alguma coisa. Isso não tem nenhum problema quando você trata da coisa privada. Eu, com meu dinheiro, faço o que quero, desde que a lei não me proíba. Mas eu, enquanto administração pública, eu só posso fazer o que a lei me permite. Então, desde 88, a administração pública ela é obrigada a licitar por conta disso, por conta do pessoalismo, por conta do formalismo, por conta de que a administração pública tem um planejamento. Então, necessariamente, isso não deveria acontecer. E aí, o que ocorre? A gente meio que... Eu falo de administração pública de uma forma geral, desde o seu nascedouro até hoje, né? A gente meio que persegue a melhor gestão da administração pública desde aí. Então, eu acredito que a gente vem melhorando no caminho, desde o planejamento. Antes a gente não sabia planejar, né? A gente executava o recurso que a gente tinha da forma como a gente achava que era o essencial. Hoje o planejamento ele é programático, ele é uma lei, né? O PPA, a LDO, enfim, é uma lei, e aí a gente executa de acordo com isso. E aí passou por tempos de que a gente não sabia licitar. Hoje o Brasil sabe até licitar. Pode ser que um ou outro município tenha essa dificuldade por conta da volatilidade dos seus servidores, uma vez que a grande maioria, até o advento dessa nova lei, eram cargos comissionados, eram pessoas que talvez não eram concursadas. Hoje a lei já diz
que para você ser pregoeiro, para você ser agente de contratação, você tem que ser servidor efetivo. Se não é efetivo, não pode nem julgar a licitação, entende? Sim. E eu acho que talvez o que a gente ainda precisa aprimorar, apesar de ter avançado muito nisso, é no controle. E não no controle interno da administração pública, ela já até faz bem com os órgãos ali, os tribunais de contas do Estado, da União, enfim. Eu acho que a gente precisa melhorar no controle social. Porque, por vezes, a administração até adquire algo. Eu às vezes, olho para o edital e digo, poxa, mas eu acho que não deveria ser esse objeto, né? Poderia ser uma coisa mais econômica ou uma coisa que a inovação nos trouxe, que é mais econômico. Mas, enfim, eu preciso cumprir o que está escrito ali. E aí eu acredito que o controle social poderia nos dar esse retorno de, tipo assim, a sociedade ter esse conhecimento e saber o que a administração pública está adquirindo. Agora, com o fato dessa questão de ser carta marcada, hoje em dia é mais difícil isso acontecer. Tanto é que a nova lei ela retirou a possibilidade de você fazer uma modalidade que até bem pouco tempo a gente já não fazia, na verdade, isso desde 2010, por aí. Até era possível desde 2002, por quê? Qual era a desculpa que a gente dava para fazer carta convite? Porque carta convite, para quem não sabe, a gente convidava algumas empresas para participar da licitação. E não era obrigado a publicar em grandes meios de comunicação. A gente colocava o aviso ali no mural da instituição, estava publicado a Era carta tipo convite. Uma dispensa, podemos dizer? Era tipo uma dispensa. E muito se fazia dizendo porque a carta convite você tinha 5 dias entre a sua publicação e a sua realização. Só que ela tinha 2 fases, habilitação e proposta. O pregão é 8 dias úteis entre a sua publicação e realização, só que ele só tem uma fase. Então, de uma forma geral, ele saía mais rápido que a carta convite. Então, eu não conseguia mais justificar que a carta convite era mais rápida. E ela também era por valor, né? E o pregão, você não tem um valor limite para se realizar ele. Então, meio que os órgãos de controle orientavam a gente a não realizar mais convite. E aí, a nova lei, o que ela veio? Ela meio que consolidou as boas práticas ou reuniu tudo que a gente tinha disperso nas leis, né? A gente tinha uma lei de pregão, a gente tinha uma lei geral de licitação, a gente tinha outras orientações, julgados de órgãos de controle. A lei de licitação, a nova, né, a 14.133, ela reuniu essas informações, retirou o convite e a tomada de preço, que caíram meio que em desuso, e aí trouxe, inclusive, uma inovação ali, com um diálogo competitivo. Sim. Então, essa questão de cartas marcadas, se existe hoje, se há alguma administração fazendo isso, provavelmente daqui a pouco isso vai ser descoberto pelos órgãos de controle, porque a sociedade e os órgãos de controle, principalmente os órgãos de controle, estão mais atentos por conta da questão da transparência, né? Hoje tudo você consegue informação eletronicamente, mas eu acredito ainda que a sociedade precisa ainda se envolver nisso para cobrar, dizer assim, eu não quero esse tipo de serviço, ou a gente acredita que essa forma aqui, esse objeto, essa maneira de limpar, essa maneira de construir é a mais econômica, digamos assim, é a mais duradoura. Então, se acontece isso, é muito pouco. E tem outra também, a legislação avançou tanto que, por exemplo, você não consegue segurar pagamento de fornecedor, né? É obrigatório você pagar cronologicamente à medida que os serviços e os objetos são entregues, né? Você não pode pular isso, né? Ou você vai ter que se explicar diante dos órgãos de controle. Então, se por acaso algum gestor escute essa nossa transmissão, né? Tome muito cuidado, selecione uma equipe preparada para trabalhar com essa parte aí de logística pública, seja na licitação, no planejamento e até na execução do contrato, né? E deixando claro, né? Leia o edital. Uhum. Leia o edital. Exatamente. E tu falou sobre a questão do pagamento ali. Eu venho também escutando bastante, né? Que eu trabalho num informativo de licitação. Até vou fazer uma publi aqui do informativo, que é o licitação.net. Não sei se você já ouviu falar. Mas vários clientes
venham falando para mim que o governo não paga, o governo tem carta marcada, que nem eu te falei, o governo não sei o que, sabe? E eu sempre uso a parte que o governo me dá para usar, né? A parte do Capag. O Capag, para mim, é um ótimo órgão, um ótimo site que tu consegue entrar lá e ver se o governo tá pagando mesmo, a prefeitura tá pagando, né? Perfeito. E eu fico pensando, tá demorando tanto tempo mesmo para o governo pagar? Para as entidades pagarem os serviços? Porque eu vejo que tem gente falando que recebe depois de 3 meses, 5, 6. Não seria melhor pagar logo depois que recebe? O correto é isso. O correto é isso? Correto é esse. Aí é isso que vai a sua experiência em aprender a ler edital, né? Por isso que eu falo assim, aquela nossa brincadeira ali, quem vale mais, o edital ou a lei? Claro que a lei está acima do edital, mas se o edital não estiver dentro da lei, ele está ilegal, né? Ou então ele omite alguma coisa. Por isso que é interessante quando você conhece a lei, você pega o edital e está lá, do pagamento, ou está na minuta do contrato que é obrigado a acompanhar o edital, ser um anexo do edital. Aí do pagamento está lá, ao 10º dia subsequente ao objeto realizado. Então você entregou no mês, digamos que você entregou no meio do mês, então você tem que esperar findar o mês, né, se for serviço, e aí você emite a sua nota ali, sei lá, no 5º dia útil do mês subsequente, e a administração pública é obrigada a te pagar no 10º dia do mês subsequente. Digamos que foi essa a regra estabelecida. Se ela passar dessa data, você já tem direito a juros e mora por conta daquele atraso. Sério? E aí... Não sabia disso. E aí o que acontece? Muitos dos fornecedores não têm esse conhecimento. E o pior, a própria administração pública talvez aí não tenha. Mas se a pessoa sabe desse direito, na hora que ela lê o edital, ela já faz esse questionamento. Imagina que essa informação não está no edital. Aí ele questiona, ele pode fazer um esclarecimento à equipe de licitação, dizer, tá, mas o pagamento aqui vocês não estabeleceram a data, objetivamente, em qual data vocês vão pagar. E aí já sai uma segunda pergunta. E se atrasar o pagamento, vocês não previram no edital qual que será o percentual de multa, de juros que será pago? Caso isso venha a acontecer, vocês estão amparados em quê? A gente vai levar em conta o que está escrito na lei? Isso aí, quando você questiona a equipe de licitação, o cara já para e pensa, opa, se ele não sabe, ele vai dar uma lida na lei, ele vai ver que o cidadão que está perguntando está correto. Caramba. E aí a administração pública já precisa se preparar, né? Eu não posso atrasar, eu não devo atrasar. O que acontece, inclusive na antiga lei, estava escrito assim, que você tinha 2 formas de rescisão de contrato. A rescisão bilateral, acordo entre as partes, a rescisão por culpa do contratado, se o contratado viesse executando de forma errada, não entregasse o que tinha prometido, ele receberia advertência, ele receberia depois um processo administrativo para julgar, e aí ele poderia se defender sobre a rescisão do contrato dele, ou se a administração pública deixasse de pagar ele em 90 dias, ele poderia pedir a rescisão do contrato sem ser responsabilizado por ele. E aí as pessoas acabaram tomando isso como uma regra, dizendo assim, não, mas a administração pública pode passar 90 dias sem pagar o fornecedor, e isso está errado. Aonde que a lei disse isso? A lei disse que o contratado poderá rescindir ou pedir a rescisão do contrato se a administração pública atrasar em até 90 dias. Aí tomaram como que antes de 90 dias ele não pode pedir a rescisão, então a administração pública pode atrasar 90 dias. Não, ela não pode. Se ela atrasar 90 dias, ela tem que pagar os juros, os prejuízos que você tomou nesses 90 dias, Caramba. é óbvio. Caramba, então isso aí foi uma interpretação que alguém fez errado e passou adiante, e todo mundo levou isso... equivocada. É que eu costumo dizer, às vezes os fornecedores, eles não conhecem seus direitos, nem brigam por eles. Porque imagina se eu estou numa licitação, e aí tá eu e o Will lá, somos 2 concorrentes, e eu li o edital direitinho, eu sei que a administração quer comprar uma lâmpada fluorescente. Aí o Will vai lá e ganha de mim um preço muito abaixo do meu, só que a proposta dele é uma lâmpada incandescente. Aí, bom, eu olhei para o preço, aí eu já olhei, poxa, eu perdi no preço, como é que o cara consegue fornecer nesse preço? Isso é só carta marcada.
desligo ali o site e vou me reclamar com as outras pessoas. E não vejo a proposta do meu concorrente. Aí eu vou lá e olho a proposta. Se eu sou um cara, né, que vou verificar se o meu concorrente cotou direitinho, fez a proposta correta, eu olho e digo, opa, aí na hora, porque assim, o pregão eletrônico, você tem um tempo reduzido para dizer que quer recorrer. Ao final, o pregoeiro ou a equipe de pregão vai dizer assim, quem ofereceu a menor proposta foi eu e a gente aceita a proposta dele, declaro ele vencedor da fase de lances. Aí é nesse momento que o pregoeiro vai perguntar, alguém quer recorrer dessa decisão? Aí você tem, se eu não me engano, até 30 minutos para dizer que você não concorda com aquela decisão. Você não precisa nem justificar. Você precisa dizer assim, eu não concordo com essa decisão porque o Will apresentou a lâmpada errada para o certame. Ponto. O pregoeiro não pode não aceitar aquele seu recurso. Ele tem que abrir 3 dias para você apresentar suas razões recursais. E aí, nesses 3 dias, você vai justificar que o edital pediu uma lâmpada fluorescente e ele apresentou uma lâmpada incandescente, inclusive botar um print lá da proposta dele, porque você tem que ter acesso, inclusive a licitação, de uma forma geral, ela é pública. Qualquer cidadão que pedir informação sobre a licitação, nenhum pregoeiro ou equipe de licitação pode negar essa informação. Uma vez que ela foi publicada, ela se tornou pública e isso não pode ficar escondido de ninguém. Tá. E daí, no caso, tu faz esse recurso aí, tá? E isso quer dizer que isso vai fazer tu ganhar, caso tu tenha ficado em segundo lugar? Se você está em segundo e você verificou que realmente o objeto está em desacordo com o edital e o termo de referência, muito provavelmente você vai ganhar a licitação. Por isso que eu te falo, não é o menor preço, é a melhor proposta. E aí... Sim. E isso é uma possibilidade, porque imagina se o cara tem também o mesmo produto que você apresentou ou que o edital pediu e lá na documentação ele não apresentou a documentação correta. Então você tem que acompanhar toda a licitação. Inclusive, você pode fiscalizar a execução dela, porque aí, se o cara baixou tanto o preço e você vê, opa, eu acho que ele não vai conseguir entregar isso daí não, porque está muito baixo o preço dele. A não ser que ele tenha uma boa justificativa, como eu já vi, e inclusive já aceitei enquanto pregoeiro, e aí também pedi para acompanhar e fiscalizar aquele contrato, a sua execução. Mas aí imagina, na hora de fiscalizar, você vê o cara não entregou. Então, necessariamente, se você ficou em segundo lugar, você é a próxima empresa, caso o cara descumpra o contrato. Você pode ser chamado àquele contrato futuramente, caso a primeira empresa ali não entrega o objeto daquele contrato, daquela licitação, né? Sim. Você ficou em segundo lugar. E hoje tem aquele pegar carona, como diz, né? Isso daí é legal. É a ata de registro de preço, isso? Isso. Tem um procedimento, né? Não é nem uma modalidade de licitação, porque você tem... você faz a licitação por objeto certo e quantidade certa, aí você faz por qualquer uma das modalidades e não faz nesse procedimento de registro de preço. O que o registro de preço é? Ele é uma possibilidade da administração pública trabalhar o seu planejamento antes do seu orçamento abrir. Então, digamos que hoje está abrindo aí o orçamento da administração pública, né, nesse início de ano. Mas ela sabe no ano anterior o que ela vai precisar no ano que vem. Sim. Ela sabe, tem serviços e bens que ela usa rotineiramente que ela vai precisar. Então, para esse serviço e esses bens, ela pode fazer uma licitação ali em novembro, dezembro, já para antecipar e não ter nenhum problema de descontinuidade no ano seguinte. Então, por exemplo, digamos que a administração pública use muita resma de papel, um exemplo, né? Até porque a gente está meio que entrando mais nessa era da virtualização, então a gente usa pouco documento. Mas digamos que ainda fosse assim, ela poderia comprar o seu papel ali, fazer sua licitação aqui atrás e executar no ano seguinte, porque uma ata de registro de preço ela tem validade de até 12 meses. Então, ela faz o procedimento de registro de preço e aí ela registra lá em uma licitação, e aí ela pode fazer pelo pregão eletrônico, em que as empresas vão disputar o preço, e aí terminou, ela faz o cadastramento. O Will ficou em primeiro lugar com o valor de uma resma de papel de R$20. O Albino ficou em segundo lugar com um valor de uma resma de papel em R$21.
E aí, caso o Will não entregue, eu posso ser chamado a entregar porque eu sou a empresa reserva, ou eu digo assim, o pregoeiro pergunta assim para mim, Bino, o Will aqui ganhou com R$20, você quer ficar na reserva aqui ou quer ficar cadastrado na ata de registro de preço, consegue fornecer pelo mesmo preço do Will? Aí eu digo, não, eu consigo fornecer. Aí eu acabo ficando ali como uma empresa reserva, caso o Will não entregue, eu posso vir a ser chamado a entregar essa resma de papel. A outra possibilidade seria o cadastramento, que é um procedimento previsto agora também na nova lei, mas cadastramento seria para serviço. Como é que funciona? Digamos que um estado aí queira contratar laboratório para fazer exames, né, de sangue, enfim. E aí, como você tem vários laboratórios na cidade, você cadastra todos eles, desde que eles queiram ser cadastrados. E aí, quando for sendo executado esses exames, é tipo um sorteio eletrônico que aí fica... só nós dois estamos cadastrados, você e eu, o Will e o Albino. Aí chegou um cidadão para fazer um exame, a secretaria entra lá no sistema, ela olha, tem 2 empresas cadastradas, e aí o sistema mesmo faz o sorteio, aí sorteia, vai fazer lá o exame no laboratório do Will. Aí chegou o segundo, necessariamente, o exame do segundo, quem vai fazer sou eu. Entendi. Entendeu? Aí faz o cadastramento, que é um procedimento também, mas a gente faz ele, aplica ele numa espécie de licitação que a gente chama. Tá, e nessa parte data de registro de preço, uma outra entidade pode pegar carona nessa... Pode. Tem algumas regras, né? A legislação hoje ela não permite que entidade de uma esfera maior pegue carona de uma esfera menor. Então, vamos lá. A gente tem governo federal, governo estadual e municipal. Se é o governo federal, através de um dos seus órgãos, fazendo uma ata de registro de preço, o estado ou o município consegue pegar carona. Se é o estado, só o município consegue pegar carona, e se é o município, ninguém mais pode pegar carona a nível estadual e federal. Agora, no mesmo nível, eu consigo pegar carona, e aí tem só uma certa... Eu até não sei qual é a quantidade, mas acredito que ficou na mesma quantidade. Hoje, por exemplo, imagine que eu fiz uma ata de registro de preço para 100 resmas de papel. Então, eu consigo dar carona até 5 vezes essas 100 resmas. Então, eu posso multiplicar minha ata por 5 e entregar 500 resmas. Ok? Sim. E aí, só que o que tem que ser feito? Eu só posso... Digamos que a Secretaria de Saúde foi quem licitou 100 resmas através de registro de preço. Aí, digamos que a Secretaria de Segurança queira também adquirir essas 100 resmas, né? Tem que ser no limite ali até 100, ou pode ser abaixo. Ela pode contratar 50, né? E aí a Secretaria de Segurança pede autorização para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde pergunta para o fornecedor lá da ata se ele quer entregar 100 resmas para a Secretaria de Segurança, tendo o ok, tanto do fornecedor quanto da outra secretaria, ela autoriza a Secretaria de Segurança a contratar e usar aquela ata, que é o carona que a gente fala. Aí ele faz um contrato, já não faz... Ele pega essa ata e dessa ata transforma num contrato para a Secretaria de Segurança, e aí pode ser feito até mais 4, né? Então, sim, a original mais 5, né? Até nesse limite e até 100% da quantidade para cada órgão que for pegar carona. Isso eu achei muito legal. Isso eu achei muito legal. Cara, é uma sacada porque, por exemplo, imagina, em média, na última vez que eu fiz esse estudo, a administração pública ela leva em torno de 6 meses para realizar uma licitação. Desde a sua solicitação até o edital ser julgado, digamos assim, até você ter um fornecedor, ter o fim da licitação. Olha só o tempo que você elimina com a ata de registro de preço. Muito tempo. Porque se um órgão quer, ele vai ter o quê? Sei lá, uma semana para perguntar para o outro órgão, perguntar para o fornecedor, faz o contrato e daqui a pouco o cara está entregando, não leva nem um mês. Sim. Né? Então, otimiza bastante tempo e você não despende tempo, funcionários que vão ter que se dedicar a realizar aquela licitação. Então, e aquilo, né? Tempo é dinheiro. Exatamente. Na administração pública também, né? Apesar da gente não estar desembolsando, mas
a sociedade está desembolsando, pagando o salário do servidor, energia, a reunião que se faz, tudo. Então, tudo envolve dinheiro. Voltando para a parte do pregão eletrônico, tá? Tem uma coisa que eu vejo também que é muito engraçada. Eu acho engraçado, eu não acho legal isso, que é a parte do robô de lances. Certo. Tu, como sendo um pregoeiro, o que tu acha desses robozinhos que ficam atirando 1 centavo abaixo? Olha, os órgãos de controle tinham proibido, né? Até um tempo desse, mas depois, eu não sei o que foi que aconteceu. A verdade é o seguinte, eu nunca tive esse problema, né, de julgar a licitação com robô. E também não me lembro de ter, em alguma consultoria, fechado com alguém e teve esse problema. Eu acho assim o seguinte, que a modernidade ela nos traz algumas soluções, né? E aí a gente precisa, de anteparo, se preparar para esse tipo de situação. Como que a gente pode evitar, né? O que é o ideal, o que não é. E aí meio que a gente avançou ali na modalidade aberta e fechada, né? Para evitar essas questões de robô, porque ali você tem a possibilidade de dar um lance depois na fase fechada, né? E aí será que como que o robô vai conseguir dar esse lance se ninguém vai ficar sabendo o lance de ninguém, né? Então fica uma coisa meio o robô ele surgiu por conta do tempo randômico, né? Sim. E aí quando ele é startado, aquele que tiver com o menor preço quando encerrar, que a gente não sabe, né? É aleatório, é tipo um sorteio, acaba chegando a esse fim. Então eu acho que a gente precisa criar mecanismos para ultrapassar isso, para vencer essa questão da máquina. Sim, eu acho que o robô tinha que ser totalmente proibido, porque isso tu vai perder a parte de tu estar interagindo, sabe? Tu vai realmente, tu tem que, ao meu ver, tu tem que estar ali dando o teu preço. Porque descer de 1 centavo é uma coisa muito... 1 centavo é incabível. É incabível. Eu sou do tipo de pessoa assim que eu julgo a licitação sem muito formalismo e eu vejo o que é o ideal. O ideal é aquilo que for melhor para a administração pública e de tabela para a sociedade. Então, acabou a licitação. O cara que está em segundo lugar está 1 centavo abaixo do outro. Se ele me manda ali no chat e diz, olha, eu tenho condições de reduzir mais o preço, eu abro a fase de lance novamente, sem problema nenhum. Que legal. Eu acho que os pregoeiros, de uma forma geral, devem fazer isso, não deixar só com o sistema. O sistema aqui... Não, o sistema a gente usa para nos auxiliar. Sim. Né? Então, ele não pode mandar. Eu já ouvi algumas vezes o pregoeiro dizer assim, não, mas não sou eu, é o sistema que é assim. Eu disse, se o sistema é assim, então o sistema não presta, né? Se a gente não tiver poder para alterar o sistema, reabrir uma fase de lance, aquele sistema não vale de nada. Claro, com certeza. E uma dica que tu dá para quem quer começar nesse meio licitatório, qual seria? Olha, eu acho... assim, a principal dica é assim, nunca vá para uma licitação fornecendo a mais ou abaixo do objeto que a administração está pedindo. Se você vai começar a adentrar nesse mundo, leia pelo menos o edital, verifique o objeto que ela está pedindo. O objeto necessariamente é a solução que ele quer adquirir ou contratar. Então, digamos que ele quer contratar, vamos voltar lá ao exemplo da lâmpada incandescente. Não queira fazer uma proposta de uma lâmpada com watts a mais ou uma lâmpada de uma marca superior. Vá exatamente no que a administração está pedindo. Porque se você coloca mais e na hora de disputar ele, de repente, erra a mão e fornece uma lâmpada que é muito boa, mas também o preço que você colocou, você vai ter uma margem de lucro ou até nem vai ter margem de lucro, você aí já vai estar tomando prejuízo. Ou se você coloca um item, uma lâmpada muito inferior daquele que ele pediu ali no edital, e aí abaixa o preço, você pode até ganhar. Mas na hora de executar, alguém vai detectar, olha, não é essa lâmpada aqui, e aí você acaba, de repente, sendo até prejudicado, pode vir a ser condenado, né, por ser uma empresa inidônea, não cumpre o seu contrato, ou cometer uma falsa
declaração dizendo que atendia o edital. Então, tome muito cuidado na hora de apresentar a sua proposta. Só cote aquilo, e aí é essencial. Para você fazer um preço de alguma coisa, você precisa entender daquele negócio, né? Não queira ser uma aventureira. Eu vi uma... Até porque as licitações, elas acontecem assim muito rápido, né? Às vezes, quando eu fico sabendo do edital, sei lá, amanhã ou depois de amanhã, a licitação vai acontecer. E aí eu já vi empresários olhar o preço, sei lá, num site da vida, pega aquele preço e bota lá na proposta dele. Aí ele não cota frete, ele não vê as outras questões, né? De repente é um lugar muito distante. Enfim, a gente tem que formar o preço de acordo com o que o edital está dizendo. Sim. Porque, por vezes, você tem 10 prédios diferentes para entregar essa lâmpada. E aí a administração pública pode fazer isso. Ela pode dizer, não, entrega tudo num prédio sede, que aqui eu tenho um almoxarifado. Ou então ela diz, as lâmpadas vão ter que ser entregue nessas quantidades quando solicitadas em cada um prédio desse. Aí imagina que esses prédios ficam espalhados dentro de um estado. Aí você vai ter que ter frete para entregar, né? Então tudo isso tem que estar no teu custo ali, até Sim. porque em cima disso você vai colocar uma margem de lucro, uma rentabilidade, porque essa é a essência, né, da iniciativa privada. E aí se você não entende do seu negócio, não lê o edital, aí você já começa errado. Aí tá ferrado. Albino, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando. Fiquei muito parceiro em conversar contigo. Muito legal tudo que eu conversei contigo, porque licitação eu acho que todo mundo devia participar. Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, deveria se inteirar mais sobre esse assunto, né? Inclusive dessa oportunidade de negócio, né? A gente vê tanta gente aí que trabalha bem, que tem um negocinho bom, até o microempreendedor, o empreendedor individual, poderia estar participando, né? Eu sempre falo que a administração pública é a maior compradora do nosso mercado. Então, sendo ela a maior compradora, por que eu não vou aprender a vender para ela, prestar serviço para ela? É bem interessante. E a gente fica à disposição aí, sempre precisar, é um tema que eu gosto muito de conversar e sempre vou estar disponível a estar prestando qualquer tipo de esclarecimento, caso eu saiba também. Vamos para uma parte 2, então, futuramente. E me diga uma coisa, tuas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. Quem quiser me seguir, eu me chamo Albino Brito, então no Instagram e no Facebook é assim também. No TikTok, agora que eu abri um canal ali para falar sobre licitações, também está Albino Brito, só que o número 6 no final. E também Twitter, são as redes sociais que eu tenho. Não, perfeito. Vou deixar tudo na tela aí. Se tu tá nos vendo, quer seguir o Albino, vai lá, segue o Albino, estuda a licitação. É um prazer. Estuda a licitação porque é muito legal, é um ramo muito legal de tu estar trabalhando e basicamente, gurizada, é isso, tá bom? Se cuidem, me sigam também, até mais e tchau!